Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais dramáticas e intensas da Bíblia, a destruição de Sodoma e Gomorra e o papel crucial que os anjos desempenharam nela. Preparem-se, porque a narrativa de Gênesis 19 é cheia de ação, suspense e lições profundas. Tudo começa ao entardecer, quando dois viajantes chegam aos portões da cidade de Sodoma. Mas eles não eram homens comuns, eram anjos, com a aparência de homens tão notáveis que chamaram a atenção de todos. Ló, o sobrinho de Abraão, estava sentado ali e, ao vê-los, imediatamente se levantou para recebê-los. Ele insistiu muito para que ficassem em sua casa, oferecendo hospitalidade e proteção, pois ele conhecia bem a perversidade daquele lugar. Maus anjos haviam se acomodado na casa de Ló, e o pior da natureza humana de Sodoma se manifestou. Todos os homens da cidade, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Eles gritavam para Ló, exigindo que ele entregasse seus hóspedes para que pudessem abusar deles. Ló, desesperado, saiu para tentar argumentar com a multidão, chegando a oferecer suas próprias filhas para proteger seus convidados. O que nos mostra o quão sagrada a hospitalidade era naquela cultura e o quão extrema era a situação. Mas a multidão não quis saber de negociação. Eles ameaçaram Ló e tentaram arrombar a porta. Foi nesse momento que o poder celestial interveio de forma direta. Os anjos, de dentro da casa, estenderam as mãos, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E então, um fenômeno sobrenatural aconteceu. Eles feriram todos os homens que estavam do lado de fora com uma cegueira inexplicável. A Bíblia diz que eles se cansaram de tanto procurar a porta completamente desorientados. Isso não era uma cegueira comum, era uma intervenção divina para proteger Ló e sua família, e para mostrar um vislumbre do poder que estava prestes a ser totalmente liberado. Com a ameaça do lado de fora neutralizada, os anjos revelaram a Ló sua verdadeira missão. Eles disseram: "Você tem mais alguém aqui? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente na cidade? Tire-os daqui, pois vamos destruir este lugar." O clamor contra este povo chegou aos céus, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. A mensagem era clara e urgente. O tempo para julgamento havia chegado. Não havia mais volta. Ló correu para avisar seus futuros genros, que estavam prometidos às suas filhas. Ele os alertou: "Levantem-se e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade." Mas, tragicamente, eles não acreditaram. Acharam que Ló estava brincando. Eles estavam tão imersos na cultura de Sodoma que não conseguiam conceber um julgamento iminente. Essa incredulidade selou o destino deles. Ao amanhecer, a paciência dos anjos se esgotou. A urgência era máxima. Eles disseram a Ló: "Rápido, leve sua esposa e suas duas filhas que estão aqui, para que vocês não morram quando a cidade for castigada." Mas Ló hesitava. Talvez ele estivesse apegado à sua casa, aos seus bens, ou simplesmente paralisado pelo medo e pela indecisão. Vendo a hesitação de Ló, os anjos tomaram uma atitude decisiva. A Bíblia nos dá um detalhe incrível: por causa da misericórdia do Senhor para com ele. Os anjos pegaram Ló, sua esposa e suas duas filhas pela mão e os levaram para fora da cidade. Essa é uma imagem poderosa. Não foi uma ordem à distância. Foi uma intervenção física, um toque de resgate. Eles, literalmente, puxaram a família para a segurança. Isso nos mostra que a função dos anjos aqui era dupla: executar o julgamento divino sobre Sodoma, mas também garantir o resgate dos justos que ali estavam. Eles foram agentes tanto da ira quanto da misericórdia de Deus. Uma vez fora da cidade, a instrução foi clara e final: fuja pela sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será destruído. Essa ordem de não olhar para trás é muito significativa. Olhar para trás significaria ter o coração ainda preso àquela vida de pecado, ao mundo que estava sendo julgado. Era um teste de obediência e de desapego total. E então, o julgamento se concretizou. Assim que Ló chegou em segurança a uma pequena cidade chamada Zoar, o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. A destruição foi total e instantânea. Foi uma execução coletiva,
um ato de juízo sobre toda a região, que limpou aquela terra de sua extrema maldade. A esposa de Ló, desobedecendo a ordem direta, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, um memorial perpétuo das consequências da desobediência e do coração dividido. Vamos analisar alguns pontos importantes. Primeiro, a manifestação dos anjos. Eles apareceram como homens, interagiram, comeram, conversaram e até mesmo usaram força física. Isso quebra a imagem de anjos como seres puramente etéreos e distantes. Eles são mensageiros e executores da vontade de Deus, capazes de interagir diretamente com o nosso mundo. Segundo, a função deles. Aqui, eles foram juízes e salvadores. Eles executaram a sentença divina sobre Sodoma, mas também foram os instrumentos do resgate de Ló e suas filhas. Isso nos mostra a complexidade do caráter de Deus. Ele é justo para punir o pecado, mas também é misericordioso para salvar aqueles que o buscam. Os anjos personificaram essas duas facetas da ação divina. E terceiro, a interação física. O fato de os anjos terem puxado Ló pela mão é um detalhe que não podemos ignorar. Mostra um Deus que não fica indiferente à nossa hesitação. Às vezes, quando estamos paralisados pelo medo ou pelo apego ao que precisamos deixar para trás, Ele nos estende a mão e nos puxa para a segurança. Não é uma coerção que anula nosso livre-arbítrio, mas uma ajuda amorosa e urgente para nos tirar do perigo. A história de Ló e os anjos em Sodoma é um lembrete solene sobre as consequências do pecado e a realidade do juízo divino. Mas é também uma história de incrível misericórdia, de um Deus que envia seus mensageiros para resgatar os seus, mesmo que precise, puxa-los pela mão para fora da zona de perigo. O que você acha dessa história? Qual parte mais te impressionou? A cegueira sobrenatural? A chuva de fogo? Ou o ato dos anjos de puxar Ló pela mão? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se você gostou dessa análise profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!